Oi, gente, vamos lá. Me dizem aí se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo aí. Oi, bom dia. Me diz aí se tá tranquilo o áudio, se está bem, né? Na verdade, se eu Ei, Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo. Se tá legal, parece que voltou, né? Bom dia. Me diz aí se tá bom, se tá bem. Me contem. A conexão, o áudio, me digam realmente se tá legal pra gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Tô vendo muita gente entrando, obrigado, seja bem-vindo todo mundo que entrou aí agora. E aí a gente quer entrar num tema que é um tanto quanto comentado por aí, na maioria das vezes é comentado de forma errônea, né? Eu já tinha pensado, pelo número de pedidos, em fazer um outro tema hoje, tá? Mas hoje de manhã no nosso grupo aqui, o grupo de médicos do esporte aqui do Ceará, caiu-se um tema, porque um atleta, ele foi internado no hospital agora mais cedo, com um problema de um fator de ejeção, né, um problema cardíaco bem reduzido. E na anamnese começamos a perguntar ao paciente e o quadro realmente ele é um quadro cardíaco, porém o paciente faz uso de esteroide anabolizante. E aí o mundo se caiu em cima do esteroide anabolizante e tudo era culpa daquele medicamento que o paciente utilizava. Era um fisiculturista, já tinha sua experiência de utilizar esteroide anabolizante, mas de qualquer forma o culpado principal desse fato é o uso do esteroide anabolizante. Então, os colegas sempre direcionam ou buscam uma razão para a qual ocorra o problema, mas não levar em consideração talvez que a genética, fatores de família em relação a isso, os hábitos de vida desse paciente pré a utilização desses esteroides não foram levados em consideração e a culpa, vamos dizer assim, a culpa do ocorrido, né, desse problema cardíaco súbito que o paciente teve, foi culpa da utilização de esteroides anabolizantes. Então eu resolvi falar sobre isso, até para diferenciar, porque muita gente escuta falando de anabolizantes, anabolismo, catabolismo, e isso gera uma dúvida muito grande ou gera possibilidades. Onde tem dúvidas tem possibilidade de muita gente falar o que pensa, o que acha, o que defende, e aí sai muita bobagem aqui na nossa internet, né? Como ela é livre para todo mundo falar, para todo mundo escrever, a gente vê muita bobagem escrita por aí. E aí eu tento aqui trazer essas informações de uma forma um pouco mais próximos da realidade, né? Através de estudos de livros médicos, de temas da fisiologia, da endocrinologia, coisas relacionadas à saúde dos nossos atletas, tá bom? Então, a ideia aqui não é ser uma verdade absoluta, não estou aqui defendendo a utilização de nenhum produto, na verdade venho explicar o que é cada um dessas reações do nosso organismo, para que vocês, quando escutarem alguma coisa por aí, que verem que é um pouco diferente disso, pelo menos analise, reflita ou tenha a argumentação para discutir, tá certo? Então assim, primeira coisa que eu quero que a gente entenda, né? Alguém já disse que o áudio tá bom, então eu vou dar sequência. Se tiver ruim, se vocês não estiverem escutando legal, vocês podem me interromper. E se quiserem falar ou escrever ou comentar alguma coisa relacionada a anabolismo, catabolismo e metabolismo de forma geral, podem ficar à vontade, tá certo? Então a primeira coisa, primeiro, obrigado, viu gente? Estou recebendo aqui meus coraçõezinhos diários, muito obrigado. Então a primeira coisa é vocês entenderem, né, todos nós entendermos o que é metabolismo. Por quê? Porque aqui na consulta, quando eu faço uma bioimpedância, eu vou conversar com o paciente, né, inclusive os outros profissionais, os nossos treinadores, os fisioterapeutas, os educadores físicos, os nutricionistas, quando vão discutir um planejamento de melhora do paciente ou daquele atleta, eles vão falar em relação ao
metabolismo, que eu tenho que acelerar o metabolismo, eu tenho que frear o metabolismo. Eu acho que a maioria aqui já escutou isso, ou diz, não, é porque eu sou gordinho, porque o meu metabolismo é mais lento. Não, eu não crio músculos, eu não cresço porque eu não tenho um metabolismo igual de fulano. Então, para evitar esse tipo de dúvida, ou pelo menos para você saber realmente o que está escutando, né, para não ser também, vamos dizer, enganado, ou pelo menos contornado alguma situação que você não saiba o que está falando, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Então, assim, só para vocês entenderem, nós temos processos bioquímicos e fisiológicos que são constantes, são simultâneos, está acontecendo no nosso organismo o tempo todo. Então tá, esse conjunto de processos bioquímicos e fisiológicos que acontecem constantemente e simultaneamente no nosso organismo, tá? Que é o que inclusive mantém a nossa sobrevivência, a isso nós chamamos de metabolismo, tá? Então nós temos um conjunto de vários processos que estão acontecendo o tempo todo, tá? 24 horas o nosso corpo está lutando para a sobrevivência, por isso que de vez em quando eu falo para vocês, olha, a gente está indo a favor da morte, porque às vezes a gente tenta lutar contra esse metabolismo. Na maioria das vezes, quem quer emagrecer, por exemplo, vai fazer um tipo de alteração para que o seu metabolismo seja favorável a emagrecimento. Quem quer fazer ao contrário, ganho de massa magra, vai fazer alterações do metabolismo para que aumente o anabolismo e você ganhe massa magra. Então o tempo todo a gente vai ficar lutando contra o nosso metabolismo, mas o metabolismo, como é muito inteligente, vai o tempo todo tentar lutar para a nossa sobrevivência, tá bom? Então quem não anotou, memoriza essa frase. Metabolismo é o conjunto de processos bioquímicos e fisiológicos que acontecem constantemente e simultaneamente. Beleza? Dentro desses conjuntos, nós temos dois grandes importantes. Beleza? Anabolismo e catabolismo. Muita gente também pode escutar talvez o catabolismo como uma coisa negativa, né? Ah, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou catabolizar. Você está fazendo isso para anabolizar. Então, para vocês entenderem o que é cada um, realmente eles são antagonistas, eles são contrários, tá? Mas não existe o metabolismo bom e o metabolismo ruim. Todos eles têm vários processos, mas esses dois são principais para a gente explicar hoje. Todos os dois são bons em alguns momentos. Entenderam? Gente, continua recebendo coraçãozinhos. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu vejo aqui. E lembrando, quem não clicou ainda nesse aviãozinho, vamos compartilhar essa live para mais pessoas entrarem, ajuda a gente a continuar com o trabalho aqui, tá bom? Então quem quiser compartilhar, trazer gente nova aqui para essa live, também pode. E depois que a live terminar e quiser compartilhar, ela fica 24 horas aqui na nossa rede social, tá bom? Água, beba água, gente. Beba água. Então vamos lá. Para a gente manter esse equilíbrio, que é o metabolismo que vai o tempo todo trabalhar com a nossa necessidade energética e estrutural, né? A gente tem que formar alguns tecidos, degradar alguns tecidos para a gente sobreviver. Então, esse é o nosso metabolismo, já entendemos o que é metabolismo, está acontecendo o tempo todo, e a gente vai falar desse conjunto, dois que são super importantes, anabolismo e catabolismo. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe ou já ouviu falar de esteroides anabolizantes. Então a gente vai falar da palavra anabolismo. O anabolizante é porque ele é utilizado, ele ajuda a anabolizar. Mas eu não quero usar, eu não quero, nunca quis, minha família não deixa, eu não tenho vontade, enfim, não vou usar esteroides anabolizantes. Eu vou anabolizar? Vou, porque isso é um processo natural do nosso organismo. Então, quando você escutar, aquele rapaz está usando anabolizante, entenda que você, sem usar nenhum produto, também faz anabolismo, tá bom? Então você também já deve ter escutado, não, eu tenho que descansar porque eu preciso anabolizar, ou eu tenho que descansar para não catabolizar. Exatamente, isso existe. Então, descarta a parte de esteroides anabolizantes, que eu não vou falar disso agora, tá? E vamos entender que é um processo fisiológico nosso. O anabolismo como que eu te explico? É a síntese, é a formação, eu vou fazer um exemplo aqui com a caneta, é a formação de uma nova estrutura, né? Então, eu pego
eu pego elementos para fazer uma síntese proteica. Vou dar um exemplo, por exemplo, da carga do tubo e da tampa. Então, o anabolismo, ele junta, ele forma tecidos, forma tecido novo, tá? Que a gente está falando sobre tecido muscular, porque estamos falando de atletas, mas a junção de 3 peças forma uma peça só. Isso é o anabolismo, é a síntese proteica, é formar uma estrutura complexa a partir de estruturas mais simples. Então, eu dei o exemplo da caneta, vou falar mais sobre anabolismo, mas para explicar o catabolismo é o contrário. Eu pego estruturas complexas, por exemplo, tecido gorduroso, tá? E quebro essas moléculas complexas para transformá-lo em moléculas mais simples. Então eu tenho aqui a tampa, a carga e o tubo da caneta. Eu acho que deu para simbolizar mais ou menos para vocês entenderem. Anabolismo e catabolismo. Beleza? Então, o nosso corpo o tempo todo tem processos para criar novas células, novos tecidos, tá? Seja tecido adiposo, seja tecido muscular. E tem processos o tempo todo para catabolizar, para manter aquele equilíbrio energético. Às vezes eu tenho que quebrar uma molécula mais complexa e transformá-la mais em simples. Por exemplo, eu fico em jejum. Quando eu estou em jejum, que eu não estou aportando energia para o organismo, não está entrando moléculas para a formação dessa necessidade energética, o meu corpo vai em tecidos gordurosos e quebra essa molécula complexa e uma parte dela é utilizada como fonte de energia, outra parte pode ser utilizada até como fonte estrutural. Então, sempre o meu corpo vai estar fazendo isso, dependendo da minha necessidade. Eu não fico aportando energia, eu não como 24 horas. Então, quando eu não estou aportando para anabolismo, às vezes, para manter o nosso equilíbrio, eu vou ter que catabolizar, tá bom? Então, para vocês entenderem esse equilíbrio, na maioria das vezes, ele tem que ser positivo para o anabolismo. Eu tenho que, como numa conta de banco, eu tenho que receber o meu salário, mas eu tenho que gastar menos do que eu recebi, tá? Por quê? Porque senão eu vou ficar negativo. Então, para vocês entenderem, um dos fatores importantes que devem existir nesse equilíbrio é uma sigla que chama BN+, que significa balanço nitrogenado positivo. O que significa isso? Sempre a gente vai ter que ter um pouquinho mais de síntese do que de degradação, porque notoriamente eu já vou catabolizar. Então, eu preciso de fazer esse balanço nitrogenado, porque é positivo, balanço nitrogenado positivo, porque eu sempre tenho que estar mantendo essa síntese proteica, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Quando eu crio musculatura, quando eu exercito demais, quando eu entro em overtrain, por exemplo, como eu exercito demais, eu vou precisar de mais energia do que o que eu estou aportando. Então, ou quando eu fico muito tempo em jejum, eu acho que o melhor exemplo assim, eu fico muito tempo em jejum, exageradamente fazendo um jejum prolongado e eu não estou aportando energia, eu vou ter que ir lá nas proteínas, nos músculos, quebrar uma daquelas moléculas, daquelas estruturas complexas de proteínas e vou pegar aqueles aminoácidos que formaram a proteína e vou utilizá-lo como fonte energética. Então, quando eu faço um balanço nitrogenado positivo, porque eu preciso, porque contém nitrogênio nessas formações dessas bases, eu preciso desse nitrogênio para aportar para a síntese proteica. Então, quando eu faço esse balanço positivo, eu vou estar evitando o catabolismo. Então, o jejum a gente tem demais... Então, Paulo perguntou, então em jejum a gente tende mais para catabolismo do que para anabolismo? Sim. O que acontece, Paulo? Quando eu estou em jejum, a gente já se fala de autofagia, de limpeza de células, mas dentro do nosso equilíbrio, por isso que a gente emagrece quando faz um jejum controlado, quando a gente faz uma alimentação controlada, porque a gente vai ter que degradar estruturas complexas para estruturas mais simples, quebrar essas moléculas
para a gente utilizar como fonte de energia dentro desse seu equilíbrio. Então, nos momentos de jejum, eu vou estar mais catabolizando do que anabolizando. Mas calma aí, tem situações em que eu fiz um treino, estou em repouso desse treino, então eu fiz uma quebra de fibras, eu fiz uma hipertrofia, que é diferente de uma hiperplasia, tá? Mas assim, na maioria das vezes, só para vocês, só para responder o que o Paulo perguntou, quando eu estou em jejum, eu estou fazendo um catabolismo. Eu estou utilizando fontes que já tem no meu corpo, moléculas que já tem no meu corpo, que eu quebro elas para gerar um pouquinho mais de energia, porque eu estou necessitando desse equilíbrio, tanto energético ou, no caso, quando eu estou fazendo anabolismo, desse equilíbrio estrutural, tá bom? O que acontece? Para eu manter esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre esse equilíbrio nitrogenado positivo, em que o catabolismo seja menor do que o anabolismo, eu vou depender de 3 fatores também. Eu estou falando de forma natural, não estou falando de acrescentar nenhuma suplementação, nenhuma medicação, tá bom? Estou falando de forma natural. Para eu manter essa base nitrogenada positiva, eu preciso de 3 detalhes que é importante e que não tem como a gente brigar, tá bom? Porque assim, ó, o que acontece? O cara não tem a genética para hipertrofia, ele não tem a genética para ser hipertrófico, ele tem um outro tipo de genética, uma outra característica genética para não ser hipertrófico. Mas ele está indo na academia e ele não está conseguindo resultado. E aí o que eu vou fazer? Vou processar a academia? Não tem jeito. Então, o fator genético é super importante quando a gente fala de balanço entre anabolismo e catabolismo. Anabolismo é a síntese de novas estruturas teciduais, né? Eu vou fazer um aumento do meu tecido muscular. Então, se eu não tenho uma genética favorável para isso, é muito mais complexo, tá certo? Outra coisa é fazer uma alimentação para manter esse anabolismo. Se eu não fizer uma alimentação adequada para esse anabolismo, para esse equilíbrio, que na maioria das vezes tem que ser positivo, eu não vou conseguir alimentar suficientemente esse tecido muscular para que ele tenha o seu desenvolvimento. Pelo contrário, quando eu faço uma dieta de hipocalórica, uma dieta com déficit calórico, quando ele está negativo, eu vou alimentar um processo de catabolismo, porque além do que eu consumi, eu gastei mais e eu preciso gerar um pouco mais para manter esse equilíbrio energético. Tá bom? Então, aí eu vou favorecer o catabolismo quando eu faço uma alimentação abaixo do que foi consumido pelo meu metabolismo. Lembra que o metabolismo é um equilíbrio que a gente precisa para manter a harmonia da parte estrutural e da parte energética. Se eu gastei mais do que eu consumi, meu corpo vai ter que puxar na reserva. E aí é onde eu falo que é o processo de emagrecimento. Quando a pessoa quer emagrecer, ela não pode continuar comendo mais do que ela está gastando. Ou ela vai gastar mais ou ela vai comer menos. Tem que existir o déficit calórico, tá bom? Então, se eu comer menos do que eu gastei, eu vou puxar lá na reserva, por exemplo, as moléculas do tecido gorduroso, tecido adiposo, eu vou quebrar aquelas moléculas para uma parte ser utilizada como fonte de energia. Consequentemente, as pessoas que estão em déficit calórico vão emagrecer, porque ela vai usar tecido, ela vai usar reserva. Mas entenda-se que, se dependendo da sua dieta, se for muito restritiva, o seu metabolismo vai querer equilibrar isso e ele vai lentificar. Por isso que você escuta muita gente, não, meu metabolismo é lento. Por isso, porque o seu metabolismo está lutando para que você sobreviva. Então, se eu exagerar, eu vou ter que puxar na reserva para poder fornecer a energia que eu preciso e vou emagrecer. Então, existem as diferenças exatamente para isso. Esse balanço nitrogenado, positivo ou negativo, vai ser a favor de um catabolismo ou a favor de um anabolismo. Então, a gente está o tempo todo fazendo esse equilíbrio. Vamos ver o que o Paulo perguntou. O catabolismo acaba tendo influências em overtraining. Então, exatamente. Aí é onde eu vou dizer que era o terceiro item. Eu falei 3, né? Genética, o Paulo entrou na hora, hein, Paulo? Parece que a gente combinou. Entrou com a pergunta na hora. Primeiro é a genética, tem que ser uma genética favorável para crescimento muscular, isso é óbvio. Eu tenho que fazer uma alimentação que seja a favor
essa alimentação tem que ser a favor do catabolismo, tá? Do anabolismo, a alimentação tem que ser a favor do anabolismo e eu tenho que fazer o repouso para evitar exatamente o que o Paulo perguntou. O repouso ele vai evitar que eu destrua muitas partículas do músculo para gerar estruturas menores. Se eu treino demais, se eu treino exageradamente e não estou nutrindo de forma correta, eu vou favorecer o catabolismo. Então esse músculo vai diminuir. Ou se eu não treino, não tenho estímulo, tá? Porque o treinar vai favorecer o anabolismo. Se eu não treino, também eu vou favorecer o catabolismo. Ou vou favorecer o anabolismo do tecido adiposo. Tende a equilibrar o tempo todo. Isso já foi explicado. Então, assim, o treino gera lesão e o repouso, nesse caso, gera anabolismo do tecido muscular. Entenderam? Entendeu, gente? E da mesma forma que o treino gera catabolismo da estrutura adiposa, do tecido gorduroso. Então, sempre vai ser em favor do equilíbrio do nosso corpo. O nosso metabolismo trabalha para que a gente sobreviva. Então, sempre vai ter que existir esse equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo. Claro que no nosso caso, como a gente vai vivendo anos após anos, a gente vai precisar sempre anabolizar um pouquinho mais do que catabolizar, senão nós estamos sentindo contrário à vida, tá certo? Então, entenda que sempre a gente vai ter que ter um balanço nitrogenado positivo, tá bom? O que mais, gente? Pode perguntar, fica à vontade. Seja bem-vindo quem chegou depois, viu? Eu vi todo mundo que está entrando, não consigo responder todo mundo, porque senão eu fico pausando muito o tema, mas muito obrigado por terem participado aqui, por estarem participando aqui. Volto a pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e compartilhar essa live para quem não está aqui agora. Ela fica 24 horas aqui no Instagram e agradeço todo mundo que clica aqui no coraçãozinho que eu recebo todos, tá bom? Desculpa a minha ignorância, mas o que é overtraining? Desculpa não, Milena, toda pergunta é válida, eu vou te explicar agora. Já jogou videogame, Milena? Que tem assim no finalzinho, game over. Então, essa palavra over, no caso do treino, quando você exagera demais, você entra nesse estado de overtraining, que você treinou exageradamente e aquele treino exagerado, ele vai te atrapalhar no seu desenvolvimento ou no seu rendimento como atleta. Então, tem gente que acha que tem que treinar demais o mesmo músculo. Se eu ficar fazendo 100 abdominais, se eu ficar fazendo 200 apoios de frente, não é isso que vai fazer com que o meu músculo se hipertrofie do abdômen. Vou dar um exemplo porque muita gente se interessa nisso, né? Nosso preparador físico está dizendo, vamos anabolizar, o almoço chegou. Ele está aqui, o gracista, né? Agora que ele é da televisão também, ele está avisando que o nosso almoço chegou e que a gente precisa anabolizar. Então, assim, quando a gente fala de anabolismo, entenda que a gente está falando de criação, de síntese proteica, de criação. Vamos imaginar uma parede, eu preciso juntar tijolos para construir aquela parede. E o catabolismo é ao contrário, eu tiro os tijolos daquele muro para fazer peças menores que vão ser utilizadas para outra coisa, tá certo? Então, Milena, só para você entender, e às vezes a gente fala terminologias que não é comum para todo mundo, mas por favor, interrompam e pergunte mesmo. Não é ignorância não saber o que é um overtraining. É uma terminologia utilizada basicamente somente com atletas de alto rendimento, porque a gente pede para que eles não entrem em overtraining, mas eu prometo colocar, assim que terminar essa live, eu vou colocar um textinho aqui, um story, só para isso, só explicando exatamente os detalhes de overtraining. Então a gente usa essa terminologia com atletas de alto rendimento, porque eles sabem que não devem entrar em overtraining. Eu não adianto treinar corrida de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Em algum momento o meu corpo vai dizer, não aguento mais. E aí eu começo a diminuir o meu rendimento. E aí, Milena, eu já sei que eu estou no estado de overtraining, que eu exagerei naquela determinada modalidade. Então, por isso que os preparadores físicos, eles preparam o seu treino
com diferenças de grupos musculares. Não dá para você treinar bíceps todos os dias, não dá para você fazer abdominais todos os dias. Não funciona assim. Então o meu músculo tem que descansar. Por isso que existe esses 3 fatores que é super importantes, que é a genética, a alimentação e o descanso desse músculo ou dessa estrutura que eu quero fazer uma melhora dele, tá bom? A Aloysio está falando uma terminologia também utilizada pelos atletas, periodização de treino. A gente tem que dividir os treinos, inclusive é uma terminologia também muito utilizada com preparação de atletas, de fisiculturistas, porque em determinada época do ano eles vão estar num período de treino, um treino específico. Em outra época ele vai estar com outro treino, outro período específico. Por isso que a gente também utiliza essa periodização de treino. Obrigado, viu, Aloysio? Está acrescentando. Aloysio não, obrigado a todos vocês que sempre estão acrescentando coisas aqui na live. A live não é minha, é de vocês, é de todo mundo. Então todo mundo pode escrever, todo mundo pode perguntar. Eu tenho gente nova que tem batido bastante em muitas perguntas boas, podem ficar à vontade, tá bom? Então eu queria explicar esses três fatores que é super importante. Mas aí eu preciso de outros fatores, né? Eu vou entrar em um negócio um pouco mais técnico, mas eu preciso de outros fatores para a gente manter sempre esse anabolismo maior. Deixa eu ver aqui. Tive uma fadiga extrema, a Renata está dizendo. Fiz exames e não acusou nada. Creio que eu estava com sintomas de overtraining. Assim, Renata, pode ter sido, você não deu mais detalhes do que você treina, como você treina, mas pode ser que quando você entra no overtraining, você se sinta mal, você percebe que o seu rendimento está diminuindo. Você vai fazer análises pensando numa lesão, pensando em alguma coisa estrutural ou até alguma coisa que em laboratórios apareceria alguma diferença e às vezes não. Normalmente eu peço as enzimas para saber se tem lesão muscular. Quando o paciente exagera, eu vejo o CPK muito alterado. É um exame de laboratório. Inclusive, para quando o paciente está dizendo que não está tendo resultado, a gente pede esse exame para saber se ele está realmente treinando o suficiente para fazer essas microlesões musculares e aí a gente consegue ver resultados musculares, tá bom? Então pode ter sido sim, viu, Renata? O Marcos escreveu, treinamentos com uma carga de exercícios suprafisiológicos necessita de uma resposta proporcional suprafisiológica. Então é isso, Marcos, é mais ou menos isso, né? Quando eu estou fazendo uma carga de exercícios exagerada, que foi o que você quis colocar com uma palavra bem bonita aí, eu vou precisar que o meu corpo também faça essa resposta superior ao normal. Ei, Arielle, tudo bom? Uma amiga minha de faculdade, que legal você aqui, Arielle. A gente está falando sobre alterações dos processos bioquímicos e fisiológicos do nosso corpo. Estou falando sobre anabolismo, sobre catabolismo e sobre, de forma geral, o nosso metabolismo. Seja bem-vinda, viu, doutora? Então, assim, eu falei sobre esses 3 fatores que a gente está falando sobre o metabolismo e esses 3 fatores, genética, alimentação e treino, são fundamentais para a gente manter esse equilíbrio do metabolismo. Mas eu preciso de 5 fatores caso eu queira falar mais ou defender mais a parte do anabolismo. Não estamos falando de utilização de nada, estamos falando somente de coisas naturais, que é fisiológicos nossos. Primeiro, eu tenho que ter um bom sono, né? Quando eu falei disso, de descansar, de evitar o overtraining, não é só que eu fique parado, eu tenho que ter boa noite de sono. Então, quando a gente coloca os itens de descansar, de fazer bom treino, de se alimentar direito, o bom sono é porque na noite, naqueles ciclos noturnos que eu tenho de sono, eu tenho várias reações químicas ou bioquímicas que vão favorecer as minhas sínteses proteicas. Então, eu preciso de dormir bem. Quando a gente fala de 8 horas, não é porque eu tenho que marcar 8 horas no relógio, é porque eu preciso de um tempo hábil para que aconteçam essas reações químicas e o meu corpo mantenha o meu anabolismo quando necessário, o meu catabolismo quando necessário. Então essas reações químicas, muitas delas acontecem com o nosso corpo em repouso. Número 2, treino. Meu treino tem que ser específico porque eu quero. Tá? Não adianta eu fazer um treino igual ao meu amigo se o meu objetivo é diferente do meu amigo, se a minha genética é diferente do meu amigo, se a minha alimentação é diferente do meu amigo. Então,
como 2 fatores, deixa eu ver o que o Paulo perguntou. O corpo sente. Fique uma noite mal dormida com deve ser um treino bem pesado, ele faltou uma letra, os sintomas vão direto para o corpo. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, eu preciso de um bom descanso, de uma boa noite de sono. Eu preciso de um treino específico para o que eu desejo. Eu preciso emagrecer. Eu vou ter que fazer treinos, o sono mantenho, tenho que fazer treinos específicos para que ocorra o catabolismo do meu tecido adiposo. Então eu tenho que quebrar aquelas moléculas complexas do tecido adiposo para que se transforme, né, com essa quebra em moléculas mais simples que vão ser utilizadas como fonte de energia. Então por isso que algumas das estratégias de emagrecimento inclui, às vezes, fazer jejum, fazer uma dieta com menos índice glicêmico, para que você tenha como fonte de energia as moléculas existentes nas nossas reservas, nos tecidos adiposos. Então, a maioria das vezes, eu tenho que fazer essas estratégias em conjunto com um treino específico para o que eu almejo. Então, se eu almejo emagrecimento, vou fazer um treino para isso. Se eu almejo hipertrofia, vou fazer um treino para isso. Então, boa noite de sono, um treino específico, e aí eu volto àquilo que eu estava dizendo de balanço nitrogenado positivo, que é manter mais anabolismo do que catabolismo, tá? Então eu tenho que manter um balanço nitrogenado positivo se eu quero hipertrofia e negativo se eu quero emagrecimento. E um balanço energético positivo se eu quero hipertrofia e negativo se eu quero emagrecimento. Então sempre vou ter que ter esses 3 parâmetros. Desculpa, já chegamos em 4, né? Um bom sono, bom treino, balanço nitrogenado, positivo ou negativo para o que eu almejo, e balanço energético, positivo ou negativo em relação ao que eu almejo. E como quinto, e eu acho que é um dos mais importantes e que as pessoas não levam muito em consideração, é que eu tenho que ter um corpo saudável. Eu tenho que fazer de vez em quando, não vou dizer a palavra check-up, porque muita gente nem gosta de utilizar essa terminologia, mas eu tenho que cuidar do meu corpo. Então eu tenho que sim, de vez em quando, saber se todo o meu corpo funciona de forma adequada, se o meu sistema imunológico está muito bem, se eu tenho o meu fígado adequado em relação às enzimas que a gente pega num laboratório e avalia, se eu estou ingerindo álcool, talvez eu esteja prejudicando esse fígado, se eu não estou ingerindo líquidos conforme o meu peso, talvez eu esteja atrapalhando também um filtrado dos rins. Então tudo isso tem que ser avaliado de vez em quando. Então eu volto naquela mesma tecla de que você procure um profissional pelo menos a cada 6 meses ou uma vez ao ano, para que ele te acompanhe, para que você mantenha a saúde e todos os outros 4 fatores você consiga exercer, porque sem o corpo saudável, nenhum dos outros que eu falei você vai ter sucesso, tá certo? Então a ideia era manter esse balanço metabólico com uma boa alimentação, com um bom treino, com uma boa noite de sono, mas que também um profissional te acompanhe para que mantenha o seu corpo saudável. Entenderam? O que o Paulo escreveu? Fale sobre as faixas de sono, até chegar na faixa de sono profundo, que é a que regenera, por favor. Então, muito bem lembrado, viu, Paulo? Obrigado. Deixa eu só beber mais água. Quando a gente fala de ciclos do sono, né? Obrigado, Paulo, por entrar nesse tema. Eu vou ter que falar também do ciclo circadiano, que é algo que é natural de todo ser humano. Todos nós temos o ciclo circadiano, tá? Que em determinados horários do dia a gente tem uma produção aumentada de determinados hormônios, tá? Então, quando eu falo que a gente tem que tentar dormir um pouco mais cedo, ou tem que tentar acordar mais cedo, é exatamente para que mantenha o ciclo circadiano de forma mais natural possível. Porque, como o Paulo explicou, quando eu faço ciclos de sono, que eu tenho um sono REM, eu tenho um sono leve, eu tenho um sono profundo, no horário mais ou menos, por isso que ele falou que o sono profundo é o que regenera, porque quando eu estou em sono profundo eu tenho uma secreção de determinados hormônios que vão favorecer a recuperação daquele treino bem feito, por exemplo, que eu vou ter uma recuperação ou vou ter uma secreção, por exemplo, vou dar um exemplo, do hormônio de crescimento de GH, acontece mais ou menos 2 horas da manhã, porque eu já iniciei o meu sono às 9,
né? Vamos considerar 9h30, e eu passei por todos os ciclos e o meu sono profundo vai acontecer mais ou menos nesse horário de 1h30, 2 da manhã, aonde eu terei uma produção aumentada do hormônio de crescimento. Então isso é uma síntese do que eu estou querendo explicar. Claro, existe falar de sono, é uma live inteira, é um dia inteiro, tá? Mas uma síntese é de que durante os ciclos de sono, no sono profundo, é onde a gente tem uma produção aumentada de hormônios que vão favorecer a nossa recuperação, a nossa reparação, tá certo? Então o tema de hoje era isso, falar sobre metabolismo e dois tipos grandes deles, catabolismo e anabolismo. Existem muitos mitos, tá? Existem muitos mitos por aí. Por exemplo, que se eu não comer de 3 em 3 horas, eu vou catabolizar. Eu não vou nem entrar em méritos de quem fala ou quem não fala, mas assim, eu vou anabolizar ou vou catabolizar dependendo do tecido que eu estou conversando. Então, eu não posso generalizar. Eu estou falando de músculo, eu vou catabolizar se eu comer, eu vou anabolizar se eu não comer, enfim. Depende do que eu estou falando. Então, por isso que muita coisa as pessoas pegam assim no ar e falam, não, eu ouvi um nutricionista falando, um médico ali falou isso. Então, a gente não pode criar uma tese em cima do que você talvez só escutou alguém comentando. Você não sabia o contexto que a pessoa estava falando daquele texto, daquela frase. Então, é importante estudar, e por isso que eu queria trazer para vocês isso, para que vocês tenham um senso crítico do que vocês escutam por aí, na internet, ou nas academias, numa roda de amigos. Você escuta alguém falando sobre anabolismo, sobre catabolismo, e vocês estavam talvez perdidos no tema. Então agora vocês já sabem o que um faz, o que o outro faz, e que na verdade os dois fazem em conjunto, simultaneamente, tá? Isso é simultâneo, isso é constante, tá? Isso é o tempo todo, tá constantemente fazendo anabolismo e fazendo catabolismo. Nosso corpo é assim porque ele tenta manter esse equilíbrio, e esse equilíbrio metabólico é o que a gente chama de metabolismo, tá certo? Então era esse o tema mais ou menos que eu queria passar para vocês hoje. Por que que desde o começo eu não falei de esteroides anabolizantes? Esse foi o principal motivo, né? Falei no começo, expliquei por que que a gente decidiu esse tema. Hoje uma pessoa se internou com um problema cardíaco e que eles associaram ao uso de esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes, que são vendidos em várias formas, na maioria deles são derivados de testosterona, que é um hormônio nosso produzido pelo ser humano, mais predominantemente no homem, mas a mulher também produz testosterona, e a maioria desses químicos bioidênticos ou não, ou similares à nossa testosterona, eles são utilizados para aumentar a nossa síntese proteica. Então, o anabolismo por si só, a gente faz quando come, a gente faz quando dorme. Então, todos nós estamos anabolizando. Não tenha medo quando você escutar a palavra anabolizante ou anabolizar. Isso não é mal, isso não é ruim. Você está fazendo uma síntese proteica para um crescimento de um tecido muscular ou até mesmo, infelizmente, por um tecido adiposo, que não é legal, realmente. Mas não tenha medo quando a gente escutar a palavra anabolizante. Aí tem produtos que, se forem utilizados de forma inadequada, vão desequilibrar o organismo, e sim você pode ter consequências trágicas, drásticas, e realmente pode inclusive condizer com a vida do paciente ou com um órgão importante da vida desse paciente. Então, eu não quis falar muito de produtos que são favorecidos ou que favorecem o anabolismo, porque não quero que vocês usem de forma recreativa. Eu tenho pacientes, tenho atletas que melhoram seus desempenhos, que melhoram a sua estrutura física com a utilização desses aportes, mas nós, de forma natural, fazemos anabolismo e fazemos catabolismo, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa? Desculpa, eu perdi aqui. Temos que respeitar as nossas individualidades. Isso aí, Paulo, exatamente isso. Todos nós temos diferenças, por isso que eu falei da questão da genética, que você vai na academia junto com o seu amigo, mas a sua genética é diferente da dele. Então, às vezes, ele vai desenvolver mais. Aí você vem louco aqui querendo que eu te prescreva alguma coisa, porque você quer empatar com o seu amigo ou quer ganhar do seu amigo em relação ao anabolismo. Isso é
tem que ser individualizado. O tratamento não pode ser uma receita de bolo que eu pegue um papel aqui e fale para todo mundo que é da mesma forma, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado e responsabilidade no que a gente decide fazer, porque se não é um médico que está te prescrevendo uma determinada medicação, você não sabe se aquilo está de acordo com a sua necessidade naquele momento, se o seu metabolismo está de acordo ao que você pretende. Se eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, temos que ver como anda o seu metabolismo. A gente tem que driblar o seu metabolismo, que vai tentar equilibrar o tempo todo, porque ele almeja simplesmente a sua sobrevivência. Ele quer que aquele corpo sobreviva, então ele vai sempre equilibrar. Quando ele perceber que você está emagrecendo demais, está diminuindo as reservas, ele vai frear um pouco o seu gasto energético, exatamente por isso. Então você vai perder rendimento, não adianta você treinar com a mesma carga, porque senão você vai começar a lesionar. E aí assim, por isso que tem que ser um profissional te acompanhando. Vocês conseguem entender isso, gente? É muito sério. Eu decidi falar sobre isso hoje porque teve a polêmica lá no grupo dos médicos do esporte. Mas é muito importante e é muito diário esse tema de anabolismo, de catabolismo, é muito atual. Eu falei diário, mas é muito atual falar sobre anabolismo e catabolismo, porque metabolismo muita gente fala, mas muita gente não sabe o que está falando. Então, eu queria trazer isso para vocês exatamente para isso, para iluminar um pouco mais a cabeça de vocês em relação a isso. Mas eu peço que vocês, como dever de casa, peguem um artigo médico, pegue um site médico e leia um pouco mais sobre anabolismo e sobre catabolismo. Os dois nós já fazemos, tá bom? E não é só para músculo. Quando eu falo anabolismo, não é só de músculo. Quando eu falo catabolismo, não é só de gordura. Então entenda que existe isso para o nosso organismo, independente de você querer ou não querer, independente de você dizer que nunca vai usar nada de anabolizante, você já faz anabolismo, tá bom? Então era isso que era o tema de hoje. Se alguém quiser escrever alguma coisa, fique à vontade. Obrigado mesmo por quem esteve aqui. Revi novos amigos, vi gente nova. Muito obrigado quem apareceu aqui, viu? Agradeço mesmo. Inclusive as pessoas que divulgaram que essa live ia acontecer, tá? Sabriele, a Regina, eu vi que vocês colocaram no story, o Matheus, muita gente. O Paulo, inclusive, que é uma pessoa que está recentemente aqui, mas tem contribuído bastante para as lives. Vocês que colocam no story, eu coloco de manhã, vocês republicam, isso ajuda muito, tá? Obrigado de verdade quem ajudou. Eu vou continuar fazendo isso. Vou continuar tentando levar para vocês esses temas médicos, porque eu acho que é de suma importância. Se vocês perceberam, não é nada cobrado, não ganho nada no sentido financeiro, no sentido monetário. Eu não monetizo a minha página, tá? A ideia é trazer conhecimentos para vocês. Se no futuro próximo eu vou vender um livro ou vou criar um curso para vocês, isso eu não sei ainda, tá? O que eu sei é que está muito perto do que eu tinha prometido para vocês, está muito perto do programa que eu estou fazendo, que também vai ser gratuito, que é a Meia Maratona da Saúde, onde a gente vai fazer 21, né, representando os 21 quilômetros de uma meia maratona, 21 vídeos que vão ser postados em sequência, trazendo mais informações para vocês. Os temas já estão feitos, a gente já começou as gravações dos vídeos, mas isso só vai acontecer quando eu chegar nos 21 mil seguidores, que está bem próximo e depende de vocês me ajudar nisso, tá bom? Não é uma simbologia, na verdade é uma meta que a gente consiga transmitir para o máximo de pessoas essas informações. E eu só consigo se vocês divulgarem essa live. Tem esse aviãozinho aqui, ó, vocês clicam nele, divulgam a live, divulgam a página e a gente vai continuar trabalhando com isso, tá bom? Amanhã na região do Cariri, isso mesmo, viu, Regina? Obrigado. Amanhã eu vou estar na região do Cariri, adoro tanto. Vamos consultar a Regina e espero ótimos resultados, viu, Regina? Mas eu tenho outros pacientes também. Obrigado por relembrar, viu? Então eu vou republicar também. Obrigado, viu, Milena? Obrigado, você também contribuiu, você também fez perguntas. Não existe pergunta tola, todas as perguntas são benéficas, vão ajudar. Se eu souber, te respondo na hora. Se você não quiser perguntar aqui, quiser perguntar no direct, porque talvez tenha vergonha de não saber, eu acho que não deve existir isso, mas se você tem vergonha de não saber e quiser perguntar no direct, pode ficar à vontade que eu respondo todo mundo, tá bom? E
Se eu não souber a pergunta na hora, eu prometo pesquisar e trazer a melhor resposta para vocês. Ninguém aqui é conhecedor de tudo, tá bom? Então, se eu não souber a resposta, eu busco conhecimento e trago para vocês. E como tarefa de casa, eu quero que vocês busquem mais conhecimentos, me escreva o tema que vocês querem que seja a live de segunda-feira. Quem não sabe, estamos fixos nas segundas e nas quartas ao meio-dia, tá bom? Sexta-feira eu tento fazer uma pergunta e respostas, mas às vezes a região do Cariri não me deixa fazer a live perguntas e respostas, tá bom? Então, por isso que às vezes eu não faço das sextas, mas as das segundas e as das quartas estão fixas, meio-dia. Continuem me publicando, tá bom, gente? Obrigado, Paulo, tamo junto, realmente estamos junto. Obrigado, Ferraz. Rodrigo, estou escrevendo um post, por isso não perguntei mais. Você sempre agrega mais. Obrigado, gente. Que é isso, Rodrigo. O que precisar de ajuda, eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que teve. Já quase encerrando o horário aqui. Já o Instagram vai começar a escrever aquela contagem regressiva. Não dá tempo de eu despedir, mas hoje deu. Eu queria agradecer realmente. Muito obrigado. Segunda-feira a gente está aqui com um tema que vocês vão escolher. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Até mais. Fica com Deus.